Olá, meu nome é Henrique, eu sou estudante da primeira fase de odontologia da Unisul e eu vim aqui falar um pouco sobre o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. No vídeo anterior, a minha colega Shadia falou para vocês sobre o que é essa síndrome, sua história, sua descoberta, e a partir de agora eu vou falar sobre o diagnóstico dessa doença. O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, ele é primariamente clínico, porém outros exames complementares são necessários para afirmar essa impressão clínica e descartar qualquer outra possibilidade de paraparesia flácida. Existem dois tipos de diagnóstico para essa síndrome, o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. No diagnóstico clínico, o paciente deve obrigatoriamente apresentar graus inequívocos de fraqueza em mais de um segmento apendicular de forma simétrica, incluindo a musculatura craniana. Os reflexos miotáticos não devem estar normais. A progressão dos sintomas é de suma importância, não podendo passar de 8 semanas, e a recuperação ocorre de 2 a 4 semanas após a fase de platô. E febre e disfunções sensitivas são achados pouco frequentes. Já o diagnóstico laboratorial, ele pode ser feito de duas formas. A primeira delas é a análise do líquido cefalorraquidiano, que é a elevação da proteinorraquia acompanhada de células mononucleares e está presente em até 80% dos casos após a segunda semana. Na imagem que está aparecendo aqui embaixo, está mostrando uma coluna vertebral humana e onde acontece a retirada do líquido cefalorraquidiano para uma análise laboratorial. Já a segunda forma é o diagnóstico eletrofísico. A síndrome de Guillain-Barré, ela é um processo dinâmico com taxa de progressão variável. O ideal seria examinar o paciente na primeira semana dos sintomas, onde as alterações eletrofísicas estão mais evidentes e melhor estabelecidas. A exploração eletrofisiológica faz-se necessária para a exclusão de outras doenças neuromusculares causadoras da paraparesia flácida aguda. Na neurocondução motora, os marcos eletrofisiológicos de desminimização incluem latências distais prolongadas, lentificação da velocidade de condução, dispersão temporal, bloqueio de condução e latências de onda F prolongadas. Já na neurocondução sensitiva, cerca de 40 a 60% dos pacientes registraram anormalidades na velocidade de condução quanto na amplitude de vários potenciais de neurocondução sensitiva. Tais achados podem estar ausentes nas primeiras semanas da doença. Existem também critérios para o diagnóstico dessa síndrome, como critérios que são essenciais para o diagnóstico da síndrome, critérios que são sugestivos do diagnóstico, critérios que reduzem a possibilidade e critérios que excluem a possibilidade. Os critérios essenciais para diagnóstico da síndrome são fraqueza em mais de um dos membros ou músculo craniano de graus variáveis e hiporreflexia e a reflexia distal de graus variáveis de hiporreflexia proximal. Já os critérios sugestivos para o diagnóstico da síndrome são divididos em três. Os primeiros são os critérios clínicos, que são a progressão dos sintomas ao longo de 4 semanas, a demonstração de relativa simetria de paresia dos membros, o envolvimento de nervos cranianos, sinais sensitivos leves a moderados, dor, disfunção autonômica e ausência de febre no início do quadro. Já o segundo tipo de critério sugestivo seria através da análise do licor, onde deveria constar alta concentração de proteína e presença de menos de 10 células por milímetro cúbico. E o último tipo de critério sugestivo para a síndrome é o estudo eletrofisiológico típico, onde deve constar a redução na velocidade de condução motora de 2 ou mais nervos, o bloqueio de condução do potencial na neurocondução motora ou dispersão temporal anormal em um ou mais membros,
o prolongamento da latência motora em 2 ou mais nervos e o prolongamento da latência de onda F ou a ausência da mesma. Já os critérios que reduzem a possibilidade da síndrome são fraqueza simétrica, disfunção intestinal e de bexiga no início do quadro, ausência de resolução de problemas intestinais e urinários, presença de mais de 50 células por milímetro cúbico, presença de células polimorfonucleares e nível sensitivo bem demarcado. Já os critérios que excluem a possibilidade da síndrome podem ser relatos de exposição ao hexacarbono, achados sugestivos de metabolismo anormal de porfirina, histórias recentes de difteria, suspeita de intoxicação por chumbo, síndrome sensitiva pura, além do diagnóstico de botulismo, miastenia graves, poliomielite, neuropatia tóxica e paralisia conversiva. Então, essa foi a parte de diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Como vocês puderam ver, existem 2 tipos de diagnósticos, o clínico e o laboratorial, e existe toda uma sequência de critérios que viabiliza ou não o diagnóstico. A partir de agora, vocês verão mais vídeos explicativos sobre esta síndrome.